Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, a bota do bravo tropeiro, aqui plantou amor e trabalho, entre as folhas e luz da cartilha. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, os ferros da Sorocabana e o leito negro das rodovias cantam alto a canção do progresso. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome. Boa noite a todos. Com a presença de 8 vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 24ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. O primeiro secretário fará a leitura da ordem do dia. Boa noite a todos. Projeto de Lei número 66/2025 do Poder Executivo institui o calendário municipal de eventos, festas, eventos esportivos e a Semana do Padroeiro Senhor Bom Jesus de Conchas e da outras providências. Projeto de Lei número 67/2025 do Poder Executivo institui o percurso turístico denominado Rota das Capelas, do município de Conchas e da outras providências. Projeto de Lei número 71 de 2025 do Poder Executivo dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial junto ao orçamento programa vigente do município e da outras providências. Projeto de Lei número 72 de 2025 do Poder Executivo dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial junto ao orçamento programa vigente do município e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo número 5 de 2025, do vereador Miguel Elias Chaguri Júnior. Dispõe sobre a concessão de título de cidadão consciente ao senhor Cláudio Roberto Eide Lima. Projeto de Decreto Legislativo número 4 de 2025, do vereador Luiz Antônio Alves, dispõe sobre a concessão de título de cidadã consciente à doutora Daniela Costa Silveira. Requerimento número 79/2025 do vereador Luiz Antônio Alves requer do Poder Executivo Municipal informações acerca dos gastos do conserto da van do CRAS, incluindo materiais e mão de obras, sendo que o veículo é novo, mas já precisou fazer tais consertos. Requerimento número 80 de 2025 da vereadora Michele Jovelli Oliva. Requer do Poder Executivo Municipal informações sobre quais providências estão sendo tomadas para garantir o fornecimento de transporte aos cidadãos doentes que necessitam se deslocarem a outras cidades, assim como também quais providências estão sendo tomadas para tais transportes endossarem a segurança e o bem-estar dos pacientes. Requerimento número 81/2025 da vereadora Michele Jovelli Oliva. Requer do Poder Executivo Municipal informações sobre o convênio firmado entre Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, e o município de Conchas, com o objetivo de implementar o programa Agro São Paulo Mais Seguro, tais como: convênio foi prorrogado,
Se sim, a partir de qual data e até quando? As atividades e vigilância no campo estão sendo desempenhadas? Caso estejam, quem é o responsável? A caminhonete S10 LS mecânica 4x4, cedida para o programa, está sendo utilizada para atividade e tais fins? Requerimento número 82 de 2025 da vereadora Michele Jovelli Oliva, requer do Poder Executivo Municipal explicação do porquê ainda está sendo realizada a compra pelo município de pães por unidade e não por quilo, conforme determinado pela portaria 146/2006 do Inmetro. Assim, também requer informações do porquê tem se gastado valores altos em compras de salgadinhos fritos e assados, lanches naturais e bolos de diversos sabores. Moção de pesar número 69/2025 do vereador Felipe dos Reis Silveira, subscrita por todos os vereadores. Moção de pesar à família do senhor Robson Rafael Cirino de Souza. Moção de congratulação número 70/2025, do vereador Raul Salles Rufino Júnior. Moção de congratulação ao senhor Marrone dos Santos Alves pelos trabalhos para liberar benefícios para a nossa cidade, tais como verbas e convênio do governo federal. Moção de pesar número 71/2025 do vereador Márcio Herlin, subscrita por todos os vereadores. Moção de pesar à família do senhor Agenor Vieira. Moção de pesar número 72/2025 do vereador Danilo Camargo de Oliveira, subscrita por todos os vereadores. Moção de pesar à família do senhor Rosivaldo Aparecido Bertin. Indicação número 103/2025 do vereador Luiz Antônio Alves. Indica ao Poder Executivo Municipal a manutenção do ponto de ônibus da Praça Matriz. Indicação número 114/2025 do vereador Raul Salles Rufino Júnior. Indica ao Poder Executivo Municipal, através do setor competente, que disponibilize vagas para estacionamento de motos na Rua Bahia, altura do número 325. Indicação número 115/2025, de 19/9/2025, do vereador Miguel Elias Chaguri Júnior. Indica ao Poder Executivo Municipal que efetue operação tapa-buracos nas ruas do bairro da Coab 3. Indicação número 16/2025 do vereador Miguel Elias Chaguri Júnior. Indica ao Poder Executivo Municipal a fiscalização e remoção de cartazes, faixas e outros materiais de publicidade afixado de forma irregular nos postes de iluminação e demais bens públicos da cidade. Indicação número 117/2025 do vereador Danilo Camargo de Oliveira. Indica ao Poder Executivo Municipal que viabilize, junto à Secretaria Municipal de Saúde, o retorno dos moradores do Jardim Joanim Pazzi e de parte da Vila Esporte para o atendimento na UBS Central. Requerimento número 79 de 2025, de autoria do vereador Luiz Antônio Alves, requer do Poder Executivo Municipal informações acerca dos gastos do conserto da van do CRAS, incluindo materiais e mão de obra, sendo que o veículo é novo, mas já precisou fazer tais consertos. Em discussão, vereador Luiz. Esse pedido foi feito por alguns munícipes, né? Já que é novo e, segundo informações, algumas peças estão saindo muito caras, por ser um veículo novo.
e as peças, segundo informações, estão saindo acima do limite, a gente gostaria de algum esclarecimento. Vereadora Michele, em discussão. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite àqueles que nos assistem também pelo canal do YouTube. Vereador Luiz, sempre com pesar, né, que nós falamos sobre frota, sobre carro popular, ou seja, da prefeitura. Porque a gente sente a necessidade de uma gestão mais ativa. Se o carro é novo, estraga. Se o carro é velho, estraga. Então, não importa a condição, sempre está ocorrendo certos danos aos veículos do nosso município. Daí fica aquela dúvida. Mas por que está acontecendo isso? Porque quem está usando não está tendo o zelo devido? Ou porque tem algo a mais que os nossos olhos não enxergam? Ou não, é natural mesmo. Tudo que é novo pode quebrar. O velho também se quebra. Fica aí a indagação. E espero que a verdade venha a ser respondida através do seu requerimento. Obrigada, Luiz. Vereador Miguel. Senhor presidente, nobres colegas, público que nos acompanha aqui pela rede social, público que nos acompanha aqui no plenário, um excelente requerimento do Luiz, vereador Luiz. Isso aí é uma situação de averiguação, de observação, né, que a gente tem que ter no poder público, né, qualquer que seja a pasta, observar o dinheiro público, né. A gente já tem algumas orientações aí de veículos que necessitam fazer troca de óleo, principalmente até aquela situação das ambulâncias, né, que chegou as ambulâncias novas, de revisão. Então, a gente vai estar atento também nessa situação, vereador Luiz. Parabéns aí pelo requerimento. Vereador Danilo. Senhor presidente, nobres colegas, público aqui presente, os que nos assistem. Gostaria de falar que esse requerimento é muito importante, pelo motivo de conservação da frota da prefeitura. Peço encarecidamente para o responsável de frota que acompanhe de perto, caso a caso, pois a gente ouve-se falar muito de quilometragens altas, como o vereador Miguel citou, troca de óleo. Então, até dias atrás a gente estava vendo um carro circulando com metade no para-choque só, né? Então, tem que ter um pouco mais de cautela e carinho, acima de tudo, né? Porque a gente está cuidando da frota que cuida da cidade, né? A gente precisa da ambulância, do carro da saúde. Até esses dias tive a informação e fui até o hospital para saber, só tinha 2 carros da saúde circulando, porque os demais estavam na oficina. Então esse requerimento é muito importante para que, não só para a van do CRAS, mas para toda a frota. Seria isso, obrigado. Vereador Miguel, em discussão. Senhor presidente, nobres colegas, novamente em discussão. Observei atentamente o vereador Danilo aí. A gente já pode observar que esse veículo foi arrumado, esse veículo que estava com esse problema no para-choque. Desde já agradeço aos responsáveis, vamos estar observando os gastos, né? E também deixar um alerta, né, que existem gestões de frotas, né? A gente vê algumas instituições privadas, porque a preventiva, né, uma troca de óleo, uma troca de pastilha, toda preventiva evita um grande gasto. E a gente às vezes observa que isso falta na nossa prefeitura, né, uma preventiva, né, devido à burocracia. Mas esse é um assunto que tem que ser discutido e realizado, essa preventiva sempre, né, para não gerar grandes gastos aí. Seria isso.
Requerimento 79 de 2025. Quem for favorável permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste. Requerimento 79 de 2025, aprovado por unanimidade. Requerimento 80 de 2025, de autoria da vereadora Michele Giovelli Oliva, requer do Poder Executivo Municipal informações sobre quais providências estão sendo tomadas para garantir o fornecimento de transporte aos cidadãos doentes que necessitam se deslocarem a outras cidades, assim como também quais providências estão sendo tomadas para tais transportes endossarem a segurança e bem-estar dos pacientes. Coloco em discussão. Vereadora Michele. Acredito que esse requerimento, ele é nada mais do que uma continuidade do requerimento 79, né, que envolve também transporte público. Só que aqui a gente fala em especial o transporte às pessoas doentes. É claro que se o nosso município tivesse possibilidade de atender a demanda de cada um, ninguém iria se deslocar para outras cidades. Mas como há necessidade, não tem outro meio a não ser se deslocar para essas cidades vizinhas aí. E eu gostaria de ressaltar que não é só o direito do transporte, mas sim um transporte com qualidade. Porque só quem esteve doente ou está doente e entra num carro com situação precária, que sabe a dificuldade que é de viajar doente no estado que está acontecendo na nossa cidade. E acredito que em outras cidades também. Mas daí vai o olhar humano de quem está cuidando dessa área, de ver e se colocar no lugar. Se eu estivesse doente, será o que está sendo fornecido me traz dignidade? O que está acontecendo? Que tudo está sendo sucateado, tudo está sendo tirado. A gente briga, briga, briga e as coisas tendem a piorar. Então é o nosso grito aqui de socorro, solicitando informações sobre quais providências estão sendo tomadas para que isso mude, para que o mínimo de dignidade chegue a quem realmente precisa. Vereador Miguel, em discussão. Senhor presidente, nobres colegas, vereadora Michele, observei atentamente a sua fala, né? Um requerimento se faz necessário, né? Principalmente com parte da saúde, crianças, né? A gente chega a situações de veículos faltando por alguma manutenção ou até mesmo zelo, né? Porque a gente não pode deixar de perder as crianças, perder essa agenda que tem, né? Que é tão importante, né? No seu tratamento. Como bem dito aqui, a gente não tem na nossa cidade né? Essas especialidades de momento. Temos que ir até fora, né? Então, de prontidão tem que ter esses veículos, né? Para não perder, né? Porque a partir do momento que perdeu uma consulta, o tratamento se atrasa, né? Mas vamos observar esse requerimento e atentamente aí, seria isso. Requerimento 80 de 2025. Quem for favorável permaneça sentado. Quem for contrário se manifeste. Requerimento 80 de 2025, aprovado por unanimidade. Requerimento 81 de 2025, de autoria da vereadora Michele Giovelli Oliva, requer do Poder Executivo Municipal informações sobre o convênio firmado entre o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, e o município de Conchas, com o objetivo de implementar o programa Agro SP Mais Seguro, tais como: A. O convênio foi prorrogado? Se sim, a partir de qual data e até quando? B. As atividades de vigilância no campo estão sendo desempenhadas? Caso estejam, quem é o responsável? C. A caminhonete S10 LS mecânica 4x4 cedida para o programa está sendo utilizada para atividade fim? Em discussão, vereadora Michele. Nós vemos que no nosso município há poucas políticas públicas voltadas ao homem do campo. E esse convênio, na ocasião, ele veio para dar um pouquinho mais de segurança, de vigilância, vamos dizer assim, no campo.
através da Guarda Municipal ou da própria polícia. No entanto, inclusive fornecendo essa caminhonete, né, para estar se deslocando, fazendo patrulhamento, fazendo seus relatórios. E hoje a gente não se vê mais. Então, o meu desconhecimento em relação a esse convênio fez necessário esse requerimento para ver se ainda ele está ativo, se a atividade fim que estava lá no convênio, no contrato, para utilizar essa ferramenta de trabalho para resguardar o campo, se hoje ela está sendo utilizada em outra atividade, isso está dentro da legalidade? Isso está dentro do convênio? Então, só para trazer transparência a nós e a toda a população. É isso, obrigada. Requerimento 81 de 2025, quem for favorável permaneça sentado, quem for contrário se manifeste. Requerimento 81 de 2025, aprovado por unanimidade. Requerimento número 82 de 2025, de autoria da vereadora Michele Giovelli Oliva, requer do Poder Executivo Municipal explicação do porquê ainda está sendo realizada a compra pelo município de pães por unidade e não por quilo, conforme determinado pela Portaria 146 de 2006 do Inmetro. Ainda também requer informações do porquê tem se gastado valores altos em compras de salgadinhos fritos e assados, lanches naturais e bolos de diversos sabores. Em discussão, vereadora Michele. Como eu gosto de sempre falar a verdade, nós, vereadores, recebemos um certo comunicado, um certo apontamento em nossos e-mails sobre essa questão aqui apontada, sobre os pães, sobre a forma que está sendo comprada, sobre os valores exorbitantes gastos, e especificadamente em coisas que não sei se são necessárias, salgadinhos, bolos, e daí a gente questiona para onde está indo isso. As escolas, nós temos a cozinha piloto, que faz o seu bom trabalho. Então, está sendo aplicado aonde exatamente? Eu acho que é um direito de todo cidadão saber onde está sendo gasto o nosso dinheiro. Também acredito que já surtiu até efeito desse requerimento, porque apontamentos foram realizados de que a questão de se comprar pães em quilo, conforme o Inmetro mesmo proíbe, em vez de comprar por unidade, o correto seria por quilo, para justamente o cidadão não ser lesado. E a gente sempre está comprando por unidade. E parece-me que a prefeitura já fez alguma correção em relação a isso, né? Então, acredito que o requerimento também fez um certo efeito. Mas é para quê? Para sinalizar à prefeitura que também tem erro, ou que talvez existam possíveis erros, e trazer a transparência. Será que é necessário todo esse gasto? Se for explicado, ok. Se não, terão outras medidas cabíveis. Obrigada. Eu queria falar também a respeito desse requerimento. Todos os vereadores receberam uma denúncia por e-mail, acredito por isso que a vereadora fez o requerimento. Eu, assim que tomei conhecimento dessa denúncia, fui até a prefeitura para saber o porquê da contratação por unidade. Embora seja mais fácil, né, porque essa contratação, na verdade, o pão das escolas, o pão que vai para o hospital, não é feito na cozinha piloto. Já faz muitos anos que é comprado através de licitação pelas padarias da cidade, porque a cozinha piloto não tem condições de fazer mais o pão, infelizmente. Então, assim, embora seja mais fácil quantificar, porque vai 100 para uma escola, 50 para outra, 200 para outra, não pode, de fato, ser comprado por unidade, tem que ser comprado por peso, por quilo. Então, assim, o setor da prefeitura tem que fazer a adequação para, embora determinar uma quantidade X para uma escola, uma quantidade para o hospital, tem que ser feito por peso e não por unidade. Também obtive informação, de fato, a gente vê lá o registro de preço, assusta, quando vê salgados, lanches naturais, bolos, mas bolos, lanches normalmente são servidos no CRAS, onde de fato eu conversei com o pessoal do CRAS, e é servido bolo, algum lanchinho, às vezes
quando o pessoal da terceira idade tem alguma atividade ali. Em alguns eventos também, quando veio aqui o secretário do Estado, Jorge Lima, foi servido bolo, convidado vários empresários, foi servido bolo, foi servido lanche para quem estava ali no evento. Então, assim, o valor é alto, mas a gente tem que ficar atento na questão da modalidade. Foi um registro de preço, não significa que a prefeitura paga aqueles milhões que está lá de uma vez, é pago conforme o uso. Falo isso também porque, para reforçar que a forma de aquisição do pão aqui na Câmara é da mesma forma, embora aqui seja feito correto por quilo e não por unidade. Mas é assim, vai ter um valor alto e vai sendo pago conforme a aquisição dessa mercadoria. Enfim, a prefeitura já está corrigindo, já vai refazer esse registro de preço para fazer da forma correta. Alguém mais em discussão? Vereador Raul? Senhor presidente, vereadora Michele, parabéns pelo requerimento, nobres colegas, público que nos acompanha aqui, seu Gregório, e o público que nos acompanha nas mídias sociais. É uma verba federal que vem para os eventos do CRAS, né, que é mais usado para esses fins. Pode ser que também a prefeitura ou a gestão pública pode estar usando para outros eventos também. Mas a maioria dessa compra é para os eventos do CRAS, ali servido ao grupo dos idosos, ao grupo das crianças, mas isso também não deixa a prefeitura fazer da forma que acha que tem que ser. Então, se existe uma lei, se existe uma portaria, tem que seguir. Então, a gente está aqui atento nessa questão. Não estamos aqui contra a entrega desses salgadinhos, desses bolos. Realmente tem que ter os eventos para os idosos, para as crianças, mas tem que ser da forma correta. Seria isso. Requerimento 82 de 2025, em votação. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contrário se manifeste. Requerimento 82 de 2025, aprovado por unanimidade. Moção de pesar número 69 de 2025, a família do Sr. Robson Rafael Cirino de Souza, de autoria do vereador Felipe dos Reis Silveira, subscrita por todos os vereadores. Eu queria falar aqui em discussão uma perda muito triste. O Robson, deixar aqui os sentimentos à esposa Denise, ao filho Anthony, ao pai Zé Maria. Enfim, uma pessoa muito, muito querida, partiu muito jovem, muito de repente. E deixa muita tristeza aqui, que Deus possa confortar o coração de cada um dos familiares e amigos. Vereador Raul, em discussão? Deixar aqui os sentimentos, né, à esposa Denise, aos familiares, aos amigos, né, e que Deus conforte o coração de todos. Moção de pesar número 69 de 2025. Quem for favorável permaneça sentado. Quem for contrário se manifeste. Moção de pesar aprovada 69 de 2025, aprovada por unanimidade. Moção de congratulação número 70 de 2025 ao Sr. Marrone dos Santos Alves pelos trabalhos para liberar benefícios para a nossa cidade, tais como verbas e convênio do governo federal, de autoria do vereador Raul Salles Rufino Júnior. Em discussão, vereador Raul. Essa moção para o senhor Marrone, né, que ele é o secretário executivo do governo federal, é uma pessoa que está disposta a ajudar o município, já conseguiu várias liberações aqui para o município. Uma delas que eu posso citar é o convênio das 6 salas, que é a escola que está sendo construída lá no bairro da Coab 4. É uma escola que estava interditada, uma escola que estava paralisada há anos. Ele já conseguiu a liberação, já está em andamento, já foi pago as parcelas que estavam bloqueadas. Também teve agilidade dele na questão da ambulância do SAMU, que depois até eu acho que vai ser mais explanado essa questão do SAMU. Também teve a agilidade dele, ele nos orientou quando estávamos lá, eu e o vereador Miguel, em Brasília. E a liberação de emendas também, emendas de bancada, que é emendas que o governo federal libera, que serão liberadas agora no final do ano. Então, emendas dos ministérios, né, que ele está trabalhando aí para o município. É uma pessoa que se colocou totalmente à disposição do nosso município, inclusive já teve alguns prefeitos da região aqui, que também eu consegui agenda para eles,
o prefeito de Torre de Pedra, o prefeito de Porangaba, e é uma pessoa que está disposta. Então, essa moção é louvável a essa pessoa por tudo o que está fazendo para o nosso município. Seria isso. Vereador Miguel, em discussão. Senhor presidente, nobres colegas, eu também subscrevi essa moção de congratulação. O Marrone é uma pessoa fantástica, estava de braços abertos lá para atender nós, fez toda uma planilha sobre Conchas, mostrou lá para nós todos os trabalhos, né, que tinha, por onde tinha que se começar, fez uma situação junto com a prefeitura para liberação, algumas situações que estavam paradas, né, às vezes faltava algumas justificativas ou até mesmo algumas responsabilidades dos órgãos, né, para ser executado, e ele nos aproximou entre Conchas e governo federal, né, porque está aí o trabalho que foi feito nessa viagem. O vereador Raul esteve presente lá, eu também, nessa reunião. Ele está de braços abertos, esperando a gente também para solucionar várias situações. Esse do SAMU também, que a gente estava lá presente, e ele deixou, né, o caminho, né, e a gente precisa de pessoas, né, a gente tem que ser humilde, buscar conhecimento, né, e as pessoas que estão através desse trabalho, que então, para eles que estão lá é tão simples, né, às vezes é só uma comunicação, né, e a gente fez essa ponte, isso foi muito bom para o município, e perante o nosso período aqui, a gente tem um grande amigo lá que ele está de portas abertas, com o telefone, né, disposto, não só para Conchas, eu acredito também pelo Brasil, né, mas agradecer o Marrone aí sobre esse desenvolvimento, né, dessa obra que estava ali, essa continuidade, né, porque quem ganha é o povo de Conchas. Seria isso. Moção de congratulação número 70 de 2025. Quem for favorável permaneça sentado. Quem for contrário, que se manifeste. Moção de congratulação 70 de 2025, aprovado por unanimidade. Moção de pesar número 71 de 2025, a família do senhor Agenor Vieira, de autoria do vereador Márcio Merlin, subscrita por todos os vereadores. Em discussão, vereador Márcio. Boa noite a todos. Eu queria deixar o meu sentimento de pesar para a família, para a esposa dele, a Elizabeth, e para todos os seus netos. Uma pessoa irreparável que nós perdemos lá no nosso bairro. Ela era muito dedicada na comunidade, parte religiosa, ele que tomava a frente de quase de tudo lá da nossa capela, Santa Rita. E é uma perca irreparável para nós. Nós tinha um grupo de pescaria, ele que comandava esse grupo. Nós tínhamos um grupo que jogava na loteria, ele que fazia para nós. Ele era o pau para toda a obra do nosso bairro lá, e perdemos ao nosso amigo Agenor. Seria isso. Moção de pesar número 71 de 2025. Quem for favorável permaneça sentado. Quem for contrário se manifeste. Moção de pesar 71 de 2025, aprovado por unanimidade. Moção de pesar número 72 de 2025, a família do senhor Rodivaldo Aparecido Bertin, Val, de autoria do vereador Danilo Camargo de Oliveira, subscrita por todos os vereadores. Em discussão, vereador Danilo. Senhor presidente, nobres colegas, fico até triste de fazer essa moção. Uma pessoa que eu queria muito bem, que tinha um coração enorme, uma amizade muito bonita com meu irmão Fernando, uma pessoa que trabalhou na prefeitura, pelo que eu acompanhei no portal aqui, durante 22 anos, até ele ser afastado por motivo de doença, né? Queria deixar um abraço aqui, meus sentimentos para a esposa Josiane, para os filhos, para os netos, para os irmãos. Uma perca lamentável,
muito triste falar do meu querido amigo Val. Vereador Luiz, em discussão. A gente sempre usa alguns termos, né, para reclamar da vida em tudo, né? Eu falo que esses tempos que eu acompanhei o Val, e eu vi o grande amor entre eles, né? A esposa, os filhos. Em nenhum momento, enquanto eu estava com eles lá, eu vi o Val reclamar da doença. Mesmo no estado, quando a gente vai ver a pessoa, e o caso dele era grave, né? Mas sempre deixou bem claro da fé dele e do amor que ele tinha. Então, assim, esses últimos tempos que a gente conviveu mais, foi realmente a prova que não adianta pensar mal dos outros, não adianta a gente querer achar que a gente é mais do que os outros por alguma coisa a mais que a gente tem. E o que importa é a família mesmo, brindar a família, porque no final é as únicas pessoas que ficarão ao lado, né? Os amigos podem dizer que estamos junto, a gente é lá, estamos junto, mas realmente o carinho maior é da família mesmo que fica. Então, um abraço a todos. Foi triste, mas tenha fé que Deus está cuidando dele e de vocês. Moção de pesar 72 de 2025. Em votação, quem for favorável permanece sentado. Quem for contrário se manifeste. Moção de pesar 72 de 2025, aprovado por unanimidade. Só para registrar, informo que diante da falta justificada do vereador Camilo Tomazella, as proposituras do mesmo foram retiradas de pauta. Passo à tribuna livre dos vereadores inscritos. Coloco já. Convido o vereador Miguel Elias Chaguri Júnior para fazer uso da tribuna livre. Senhor presidente, nobres colegas, estamos aqui nessa tribuna fazendo uso dela com muita sabedoria, muita cautela, muitos assuntos, né? Não sei se o tempo vai dar para todos, mas vamos lá. Estamos aí, né? Senhor Paulo Nunes, prefeito aí novamente, aguardando, né, essa nova, né? Vamos falar assim, essa nova volta, né? O Sandro regiu com êxito. O senhor Paulo aí também agora, de momento, algumas situações já para ser resolvida, né? Com essa visita da DRS no nosso município. Foi com muita surpresa, né? A gente teve aquela reunião e a gente tem que agradecer o vereador Luiz. Ele não gosta muito de falar, mas até mesmo o João Cury, que teve essa reunião, né? Essa abertura de portas, e a gente tinha sido notificado com um assunto muito drástico, né, para a nossa saúde, né, uma parte que eles iam fazer ia lacrar uma parte do hospital. De momento a gente não tinha comentado porque não tem que disseminar o mal, né? Então a gente tem a solução, eles estavam aí, a solução está em mãos, cada setor fazer o seu trabalho, quem ganha é a saúde, quem ganha é Conchas, né? Deixar explanado um pouco dessa reunião que teve aqui. Eles fizeram alguns apontamentos, é um órgão que fiscaliza, não é um bicho-papão, é um órgão que tem que fiscalizar mesmo, né? A gente não pode levar com maus olhos, tem que ceder. Se a gente tem um órgão fiscalizador, a gente tem que, né, ser orientado e observar. Durante essa reunião, eles deixaram aqui bem explanado, né? O prefeito Paulo Nunes, Sandro estava presente, o vereador Luiz, eu e outros responsáveis, né? Assinamos uma ata. Eles deixaram todo o caminho a ser seguido. Estava lá o engenheiro da prefeitura. Então tem esse compromisso com o João Cury também sobre o nosso município. Ele já fez esse compromisso
em ajudar a saúde, né? Então a DRS também vem também com bons olhos. Espero que cada um faça a sua lição de casa, porque fazendo a lição de casa todos ganham, né? Porque a gente já vem escutando faz tempo, né? Essa situação do hospital, que vai abaixar para a UPA, vai fechar, e é uma realidade. Como o vereador Luiz fala, que a gente não pode explanar um assunto, sempre falar que está tudo bem. Na verdade, chega um momento que tem que pedir socorro, né? A realidade é essa. Não é politicagem, é uma situação que vem recurso, vai vir recurso através de todos trabalhando, fazendo sua lição de casa, para continuar, para esse hospital começar com pequenas cirurgias e algo mais, né? Porque temos aí um hospital que cada vez mais se faz uma conversa em cima, mas a hora que você adentra, tem coisas que precisa melhorar, né? E como o próprio Sandro comentou, né, de uma parte lá, que estava observando, né, que tem que ter umas orientações, né? Às vezes quem está ali no dia a dia, ou até mesmo a pessoa, não estou falando dos profissionais, dos enfermeiros ali, algumas coisas da parte interna, quem está regindo, né? Isso daí são pequenas orientações. Eu estive presente no hospital e eu vi um munícipe, me orientou, né? Coisas que a gente não é da área, a gente não percebe. Um lixo, né? Dentro de um âmbito hospitalar, o lixo, você não pode ter uma tampa que tem acessibilidade ali com a mão, né? Tem que ser com os pés, por causa de contaminação. São pequenas coisas que eu vejo, que eu acredito que a DRS vem apontando, e tem as grandes coisas também. E temos que ver com bons olhos, né? Porque isso daí salva vidas, né? Então, a respeito do hospital, está tudo encaminhado. Temos aqui agora a parte do SAMU, né? O vereador Raul, que me antecedeu, a gente comentou, o município também tem que fazer o dever de casa. Todos aqui estão observando essa situação. Chegamos lá com uma surpresa, também com um assunto também que deixou um pouco o ambiente da reunião meio pesado, né? Porque referente tinha cadastro, não tinha cadastro, faltava documento, não faltava documento. A DRS novamente estava de braços abertos, mostrou o caminho. Então estamos aqui não para ficar colocando o dedo na ferida, estamos aqui para trazer o remédio para a ferida. O vereador Raul falou aí do Marrone, está lá também para a gente ter esse caminho. O município ganha com esse SAMU. Aí vem aquele comentário que quando teve o SAMU, se devolveu. Sim, é uma realidade. Mas hoje, pelo que eu entendo, é uma parceria, né, com Botucatu. Existe o SAMU ali, essa vai ser uma ambulância. Não vai precisar daquele corpo de clínico ali para oficial aqueles altos gastos. Pelo contrário, o município vai receber o veículo e vai conseguir usar a estrutura que se tem ali e economizando com transferências para a Unesp, porque tem, né, o repasse. Então, com êxito, né, que a gente foi nessa reunião, tem que agradecer todos os envolvidos, desde quem cadastrou, agora quem falta fazer o trabalho, tem que fazer o trabalho, está em tempo ainda, para a gente não perder isso daí. Não adianta noticiar sem se acontecer. Tem que todos fazer o trabalho e todo mundo se atentando para acontecer, né? E isso não depende só do vereador, não depende só do prefeito, depende de todos os envolvidos, secretários, né? Até mesmo o pessoal interno do hospital. Então, assim, tem uma solução. Não vamos perder esse SAMU. Vereador Miguel, uma parte? Uma parte, vereador. Só para completar a questão do SAMU, como o senhor já estava presente também em Brasília em uma das reuniões, que a gente percebeu que o município já não tinha feito o dever de casa, né? Em situações. E pelo que, eu não participei da reunião, mas pelo que passaram, que o município não fez o dever de casa novamente na questão do convênio do SAMU. Agora existe a possibilidade de reverter a situação, correr atrás, buscar alternativas para ter o SAMU aqui. Em contato hoje com o Ministério da Saúde, realmente não fizeram o dever de casa.
mas ainda a ambulância está disponível para o município. Então, eu quero deixar esse alerta aqui. A gestão pública, né, que tem que fiscalizar ali dentro de todos os departamentos, todas as secretarias, para que as coisas realmente funcionem, porque sabemos que temos cargo suficiente para fazer as coisas funcionar. Então, não sei o porquê não está funcionando. Então, fique esse alerta aí. Seria isso. Muito obrigado, vereador, sobre essa participação. Então, a gente, se fosse uma situação de guerra, né, uma coisa de oposição, a gente ficaria quietinho, não deixaria, né, porque já foi noticiado. Então, a gente foi até lá, trouxe essa notícia. Não é pelo mal, a gente está aqui pelo bem, para conquistar junto, entendeu? Poderia ter ficado quieto e deixado, de repente não saía esse SAMU e quem perde? É nós mesmo, o povo. Então, estamos aqui para colaborar, quer que seja Sandro, Paulo, você vê que eles estão ali caminhando, então, é o que eu sempre falei, em passos curtos, mas para frente. Vamos dar passos largos, vamos dar andamento, vamos caminhar sempre para frente. Então, esse assunto do SAMU, eu encerro aqui. Eu fiz indicações, eu gostaria que o Fabiano passasse ali sobre a Coab 3, as fotos. Fiz uma fiscalização, a gente está observando, a gente vê que a cidade necessita. Então, eu queria pedir que o Fabiano passasse as fotos aí para o povo dar uma observada também sobre a situação da Coab 3, que o diretor Vladimir, se tiver, né, se vê que é cabível um tapa-buracos ali em algum lugar emergencial, é muito necessário uma limpeza, né, naquelas partes das guias, que está com bastante mato. Então, a gente também não podemos esquecer dos bairros aí, voltado, né, eu sou da Coab 4, mas temos que ver a Coab 3, Coab 2, Coab 1. Tem que ser um trabalho árduo, né, principalmente nessa limpeza aí, que logo, logo também tem as chuvas, temos que se preparar, né. Então, aí as fotos, tem bastante lugares aí que necessitam e eu acredito que dá para fazer. Uma parte, vereador. Obrigado pela parte, Miguel. Hoje eu tive nas ruas da Coab 3, notando esse problema, e também os munícipes estão pedindo uma caçamba, uma lixeira, né, na rua Romualdo Albino Balestrin, pois tem nas outras ruas e na rua de lá, na Romualdo, que é a última rua, né, não tem lixeira. Gostaria de pedir essa atenção também, porque como os munícipes que conversaram comigo hoje disseram, toda rua tem, por que a nossa não tem? Então, é um problema tão fácil de se resolver uma lixeira, né? Agora, a questão do asfalto está bem ruim mesmo. E parabéns pela indicação. Obrigado, vereador. Tenho certeza que essa parte da caçamba aí, logo, logo, a Michele Rocha, né, se eu não me engano, que é da pasta, ela vai se atentar nessa parte. Em questão do asfalto aí, a gente sabe que precisa de grandes recursos, mas pelo menos dá uma observada ali pelo que a gente tem, né? Essa operação tapa-buracos, em alguns lugares que a gente vê que está sendo feita, é o que podemos fazer de momento e está sendo bem feita naqueles locais, né? Não podemos também deixar de observar isso, né? Tem outros locais também que necessitam, né? Mas devagarzinho tenho certeza que vai chegar em todos. A outra indicação eu fiz sobre estão colando em cartazes, em postes, né? Gostaria que o Fabiano passasse as fotos. Isso daí é uma observação que eu fiz, que é uma situação que já existe leis no município, né, para essa fiscalização desses cartazes, que ali eu não me aproximei da foto, mas existe até o contato da pessoa, da empresa, ou qualquer que seja. Então, peço ao órgão fiscalizador que observe, né, esses cartazes e tome as providências, né, porque isso acaba deixando toda a nossa cidade entristecida, né, com esses banners, com esses cartazes aí que
em cima de postes, né? Os postes a gente vê em alguns lugares que a gente visita bem pintados, né? Com uma pintura, fica bonito, né? Então, com cartazes aí, é terrível, né? Então, peço essa observação. Depois, né, explicação pessoal, a gente comenta mais. Boa noite. Convido a vereadora Michele Giovelli Oliva para fazer uso da tribuna. Boa noite, senhores, a todos presentes, aqui aqueles que nos assistem. Boa noite, senhoras. Convido a todos a fazerem uma pausa comigo. Uma pausa no ruído deste mundo tão corrido, onde julgamentos são realizados de formas apressadas, decisões, aonde a nossa dignidade humana é ceifada. Falo da dignidade porque ela não grita, ela não se impõe, ela vive sempre em silêncio, dentro de cada pessoa, de cada ser humano. E ela está exatamente naquelas mãos calejadas que fazem a diferença na sua família, mas que não é notada. Está no coração de cada ser humano. É interessante a gente lembrar que cada ser, cada pessoa, carrega um universo. Então não há diferenciação de gênero, de raça, de condição social, para que torne alguém mais ou menos importante, com direito ao respeito. Posso afirmar que a dignidade está sendo colocada cada dia mais em prova. E colocada por quem? Por nós mesmos. Isso que é o mais triste. Por exemplo, vamos trazer a realidade aqui para o nosso município. A nossa população vem sofrendo em relação, faço uma correção, os funcionários públicos vêm sofrendo uma certa agitação mediante a essa problemática do Vale Alimentação, que a empresa terceirizada causou alguns problemas. Imagine vocês, senhores, esperando o momento do seu Vale Alimentação para fazer a sua compra, você chega lá, faz a sua compra, enche seu carrinho, chega na hora, não tem a disponibilidade da pecúnia para que isso ocorra. É culpa da prefeitura? Entendo que não, porque a prefeitura estava fazendo o pagamento ao terceirizado. Mas daí, e aí? Eu, como cidadão, como que vai proceder? Quais as notas de esclarecimento foram postadas ou fornecidas? Tudo indica que a empresa foi notificada, teve o seu prazo de 3 dias aí para responder, a qual se permaneceu inerte, e, consequentemente, a prefeitura vai, então, fazer a rescisão do contrato de forma unilateral e cobrar, então, a sua parte da penalidade contratual perante essa empresa. É sabido que a segunda colocada do processo seletivo dessa licitação já realizou os credenciamentos nos estabelecimentos de alimento aqui da cidade. Acredita-se que o contrato será assinado em breve com a prefeitura e a emissão desses novos cartões de alimentação serão distribuídos em tempo oportuno e em tempo necessário para que o próximo mês as pessoas já consigam fazer o bom uso aí. Importante lembrar que o Tribunal de Contas também aponta que não é correto se pagar
esse tipo de pecúnia, sendo vale alimentação, juntamente com o salário. Tem muitas pessoas que perguntaram, mas se está com esse problema, deposita na conta do funcionário, está tudo resolvido. Não é legal, porque a gente também, sendo forma de salário, tem que ter a contribuição, o recolhimento do fundo de garantia e a contribuição previdenciária. E isso não consta no plano orçamentário aqui e da lei municipal. Portanto, por mais que a dignidade foi deixada de lado, é importante ressaltar o que está sendo feito, esclarecer para a população. Continuando, falo que a nossa cidade continua deixando ao léu as pessoas. Por quê? A nossa guarda municipal ainda não está devidamente regulamentada, não há uniforme, não há condições de trabalho. Então, se eu, como Poder Executivo, não respeito meus próprios colaboradores, eu vou conseguir respeitar quem? E friso, segurança pública. Um dos maiores e melhores militares não estão aí disponível à população. Eles estão de forma exclusiva cuidando da segurança do governador, do presidente, dos secretários. Então, aonde está o interesse público? O interesse existe de forma individual daqueles que estão lá no poder. E o povo que se vire. A nossa saúde, a gente fala de profissionalismo. Ainda continua certos profissionais fazendo o que querem dentro da área da saúde. Apresentam-se atestados e vão para a festa, vão fazer suas corridas. Ou melhor, nem apresentam o atestado, mas vão descansar no momento não oportuno. E o que está sendo feito? Nada. Simplesmente, quem precisa do cuidado tem que aguardar ou sofrer as consequências. Que ótimo! Temos mais casas populares agora, não é, queridos vereadores? Mas isso também me preocupa. Porque qual o sustento dessa família? Quais as políticas públicas de incentivação de trabalho e de capacitação? Preciso fazer uma ressalva que o ex-prefeito, agora o vice, o Sandro, começou com um projeto bem interessante de estímulo aos novos empresários. Nós falamos muito hoje sobre transporte público. E quando alguém que não tem a consciência que trabalha e faz uso dessa ferramenta de trabalho, ela não tem noção que não é só prejudicial a ela, mas toda a cidade. Até quando que as pessoas que estão tendo o poder no seu trabalho não vão usufruir de forma correta? Até quando aquele que precisa vai continuar sofrendo? Nós temos o programa Trabalho Solidário aqui na nossa cidade. Complicado. Já vou chamar a atenção da gestão pública. Não é porque a gente não está fazendo requerimentos que a gente não está observando. Gostaria que vocês analisassem o real motivo desse programa. Que os cabides de empregos que possivelmente estejam ocorrendo, que sejam resolvidos. Porque aqueles que precisam acabam não tendo oportunidade. Nós vemos um monte de obras na nossa cidade. Cadê a fiscalização? Eu ouso dizer que não tem fiscalização, porque é um erro atrás do outro. Depois, o refazer é custoso, sai do nosso bolso. Enfim, amo esse país, mas mesmo assim questiono. Que país é esse? Que país é esse que malas de dinheiros são distribuídas entre os poderes
e a população não consegue ter um mísero de cuidado. Será que é isso que nós políticos queremos para a nossa sociedade? Até quando a ideologia vai acontecer e a realidade deixada de lado? Permite uma parte, vereador? Pois não. Ouvindo atentamente a sua tribuna, essa parte de fiscalização de obras, né? A gente está vendo que está tendo várias obras. Eu tenho que me explanar aqui que a nossa postinha da Coab 4 está parado. Observei, né? Observei a obra, indiquei para o fiscal de obras ir até o local e realmente tinha erros na obra e foi notificada a empresa. Espero que assim, que a população não entenda que o vereador foi fiscalizar a obra e por causa dele parou. Porque é melhor parar sem terminar, porque vai ter erros futuros. Então, assim, a gente quer o melhor, né? O melhor para a cidade, porque é dinheiro público e não é pouco. Então, atentar um pouquinho nessa parte das obras aí, aproveitar a fala da vereadora. Obrigada, vereador Miguel. Então, para finalizar, até quando os municípios vão ter que pedir migalhas para o governo do Estado e federal? Até quando as famílias vão estar passando fome e está tudo bem? Até quando o saneamento básico não vai ser atendido? Até quando a história de luta pela democracia e soberania vai estar aí, entre linhas, assídua? Invoco a consciência de cada um para construir uma realidade humana e melhor. Obrigada a todos. Convido o vereador Luiz Antônio Alves para fazer uso da tribuna. Boa noite a todos. Que Deus ilumine a nossa cidade, né? Que o Espírito Santo cubra-nos e nos abençoe. Para a gente comentar um pouquinho sobre a viagem que nós fizemos com hoje vice-prefeito Sandro e com o deputado João Cury, o meu amigo Balu. Nós estávamos indo para Bauru e no meio do caminho, o deputado, ele falou assim: Luizão, você lembra quando nós estávamos no curso que nós contávamos essa história? E até, inclusive, esses dias eu tive a graça de participar de uma missão com a vereadora, que nós fomos apenas falar o quanto a pessoa tem valor. Nós fomos lá apenas lembrar do valor que o ser humano tem. E nessa viagem, ele começou a contar uma historinha. E ele falava assim que um pai com uma criança puxando pela mão, passou em frente a uma casa e falou: pai, quem que construiu essa casa? O pai falou: foi os homens bons, né? Andou mais um pouco, viu um jardim, falou: pai, quem construiu esse jardim? Foi os homens bons. Aí ele passou em frente à igreja, falou: pai, quem construiu esse templo? Foi os homens bons. Ele falou: então vamos entrar. Quando ele entrou na igreja, ele viu Cristo crucificado. E ele falou: pai, quem que fez isso? Ah, isso foi os homens maus. E ele falou: mas e os homens bons? Onde que estavam nessa hora? Então, o que a gente recebe hoje em dia é que o ser humano, ele, às vezes, ele quer hoje fazer um bem para tirar um selfie, né? Para se aparecer. E, às vezes, por ele não participar de alguma coisa, ele inventa mentira, ele faz algumas coisas, ofende os outros. E aquilo que era para ser para o bem, se torna uma coisa duvidosa. Achei muito bonito a fala do vereador Miguel, que falou que tudo que nós estamos fazendo nessa Câmara hoje é para todos, é para a população. Que a vereadora Michele fala a dignidade, que tudo que a gente tem que fazer é pensando no outro. Correto.
Porque nós estamos aqui nesse mundo para ser instrumento. Não vamos levar nada. Mas podemos deixar aqui algum ensinamento, alguma semente plantada, para que nossos filhos mesmo, algum conhecido, faça proveito. E nessa viagem lá, que foi muito proveitosa também, a gente soube de alguns eventos que nós não comentamos, porque nós torcemos a favor de conchas, não a favor de grupos. Nós queremos o bem da terra onde a gente vive, né? E a gente vê que tem defeito sim, mas tem solução. Se todo mundo pegar e pensar no bem próprio, não ser pensar na comunidade em si, não no próprio umbigo. E que às vezes a gente se coloca tão pequeno nas coisas e a gente deixa os outros achar que a gente é pequeno, porque a gente esqueceu de Deus. E hoje eu vejo que a nossa cidade, a maioria que defronta, é um grande vazio, porque um carro não preenche, uma conta bancária não preenche, um Facebook não preenche, porque tem que ficar brigando, então não preenche. Então, assim, o verdadeiro valor da vida e o próprio valor da pessoa fica em segundo plano. E só para a gente deixar bem claro, a DRS não é um bicho. Através do deputado João Cury, que está sendo um parceiro imenso, e eu falo que eu não tenho ele como um deputado, eu tenho como irmão, que a gente conviveu desde jovem junto. Então, para mim, é uma alegria quando ele liga para mim: ô irmão, tudo bem? Vamos encontrar? Então não tem essa de, para mim não tem um político de estimação, mas amigo eu tenho, irmão eu tenho. E esse deputado hoje, que é uma autoridade, ele se colocou à disposição de Conchas. Ele se colocou à disposição de Conchas. Então ele já se prontificou a mandar a verba para nós, mas pensando num hospital que vai atender a região. Nós não podemos pensar pequeno, e não para nós. Nós vamos atender sim. E eles não vieram aqui para fechar o hospital, igual estão comentando. Eles vieram aqui para fazer algum apontamento. Primeiro, vai ser feita uma reforma mesmo no hospital. O centro cirúrgico vai ser reativado. Depois de reformado, vai ser feita uma mudança para se reformar a outra parte. Parem de contar a mentira. Vamos pensar no bem da cidade. Agora, eles colocaram prazo, a prefeitura vai ter que fazer a parte dele. E eu senti tanta firmeza no agora, vice-prefeito Sandro, que quando nós fomos para Bauru, que ele falou: Ruizão, não tem como dar errado. Mas eu acho que tem se cada um não fizer a sua parte. Se os projetos não forem entregues, se o que a DRS pediu não for feito, não vai ser feito. E ela deixou bem claro: se não fizer isso, não terá conserto. Permite uma parte, vereador? Sim. Senhor presidente, nobres colegas, tenho que fazer a parte nesse assunto, né? Um adendo sobre essa situação, a gente está acompanhando de perto. A gente não tem que discriminar o mal. Temos que ir atrás das soluções, e as soluções estão aí. Espero que o Paulo, prefeito, observe essa Câmara, que está unida, permanece unida, indiferente se seja Paulo, prefeito, ou Sandro, prefeito, é a mesma postura, não muda. Então, é ele que observe o Sandro como vice, uma excelente pessoa, escolheu muito bem. Então, seria muito de exatidão, muito exemplo com essa tempestade que foi passada por Conchas. Não é uma situação que a gente gostaria, mas através de uma tempestade sempre vem a bonância. Que ele se atente, que o Paulo se atente a isso, ele mesmo falou já em outras reuniões, mas vamos ver na prática, porque a DRS deu todo o caminho, escreveu no papel na reunião, eu vi ela escrevendo, escreveu, ó, liga aqui, faz aqui, tá aqui, ó, só fazer. Então, assim, não é o prefeito, tem as peças, né, peças do xadrez que tem que ser, se movimentar, fazer acontecer. Então, isso não é só na DRS, não é no SAMU, não é em todos, é na obra, na verba que vem para a praça, no asfalto.
Então é tudo. Então a gente não está aqui nesse momento assim de observação de disseminar o mal. A gente está trazendo a solução. Espero que cada um faça isso, a lição de casa, porque senão Conchas perde. Vamos lá. Obrigado, vereador. Obrigado, Miguel. E a conquista não vai ser minha, não vai ser a conquista de Conchas. E a nossa cidade tem um potencial imenso, gente, e a gente se esqueceu. Por alguns grupos que parece que quanto pior, melhor. Eu falo que quanto melhor vai ser mais abençoado. Temos defeito? Temos defeito sim. Mas assim, se pinta muita coisa. Porque a gente se esqueceu do outro, né? É tão triste isso quando a gente fala assim que se a minha casa tá tranquila, tá cheio, vamos deixar o outro segundo plano. E não é padre, não é pastor. Eu falo que o Deus que a gente serve, ele está em cada um da gente. A gente não tem que estar na igreja, nós temos que ser igreja. Nos ambientes que a gente vai, que a gente tem que fazer a nossa parte. Então, a gente fala assim, aqui Deus não vai ver. Mas vê, gente, a gente não engana a gente mesmo. Então, torcer a favor de Conchas hoje, procurar melhorar a saúde. Até hoje, eu gosto da parte de saúde, porque eu tive exemplos dentro de casa, meus irmãos, tudo enfermeiro, minha filha enfermeira, minhas cunhadas enfermeiras, e eu era o mais medroso de tudo. Então eu tinha medo de médico, quando eu vou medir a pressão, ela sobe para 18/10, então eu já falo, nem meça a minha pressão que não vai dar certo. Mas assim, hoje eu vejo com carinho grande, vejo essa Câmara aqui, abençoada, os senhores, que todo mundo está lutando por o ideal de Conchas aqui. Aqui a gente percebe nas reuniões nossas que ninguém aqui está tentando para difamar o outro, quebrar com a cidade. Cada um do seu modo, pensando do bem. E a gente sabe que é difícil, porque a gente viu agora na licitação do hospital, que é uma lei federal, que quem dá o menor preço ganha. Na minha opinião, é injusto, porque se você consegue dar um menor preço e você dá um melhor serviço, tudo bem. Mas a gente vê que dá um menor preço para ganhar e depois o sufoco que fica. Então, assim, um caso para se repensar, não é nosso aqui, é uma coisa acima de nós, mas que eu acredito que com muita luta a gente vai fazer algo melhor. Convido o vereador Raul Salles Rufino Júnior para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, vereadora Michele, nobres colegas, seu Gregório, que nos acompanha aqui no plenário, e o público que nos acompanha nas mídias sociais. Começar aqui a minha tribuna falando sobre a emenda de R$100 mil do deputado Vitão do Cachorrão, que foi enviada para o município, para a cultura do nosso município. E também tem uma emenda chegando do Vitão também para o próximo mês, para a área da saúde. E falando em cultura, quero aqui noticiar a questão da comemoração do Dia das Crianças. Eu entrei em contato com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, através da superintendente Dira, do secretário executivo Marcelo de Assis, da secretária de Estado Marília Marton. Eles estão disponibilizando para Conchas 3 dias de programação, totalmente gratuita para as crianças da rede municipal. Esses dias estão dia 7, dia 8 e dia 9 de outubro. E no dia 8, eu consegui também uma sessão extra para o público em geral, que será às 19 horas e será no Centro Educacional. Em breve, a Prefeitura vai fazer aí os comunicados, as divulgações, como será a retirada de ingresso para esse espetáculo. Terá atração circense para as crianças, teatro, show de mágica.
Então, eu queria deixar aqui o agradecimento a toda a equipe da Secretaria de Cultura de Estado, de Cultura e Economia Criativa, ao governador Tarcísio e a todos os técnicos, né, que trabalharam para que esse evento pudesse acontecer no nosso município. Queria fazer um alerta aqui novamente para a questão de atualização de dados da Prefeitura. Em viagem a Brasília em maio, eu e o vereador Miguel, a gente, através de um gabinete de um deputado, a gente recebeu uma informação que não tinha uma atualização no sistema do Ministério do Desenvolvimento Social em relação à PAI e o asilo, que é o Lar São Vicente de Paulo. Essa atualização da PAI, ela está desde 2015. Como consta nesse documento. E a atualização do Lar São Vicente de Paulo, ele está desde 2019. De imediato, quando chegamos, passei para a secretária de Desenvolvimento Social do nosso município, qual é muito solícita, queria deixar aqui também essa parte, né? A gente sabe que ela está com uma demanda grande, que ela está com alguns projetos aí grandiosos para o nosso município. Mas na semana passada, em contato com o Ministério do Desenvolvimento Social, ainda não tinha feito a atualização. Se passaram 4 meses. Mas também posso dizer que hoje os técnicos da assistência social foram fazer as visitas técnicas nas 2 instituições, tanto na PAI quanto no Lar São Vicente, o qual eles têm que elaborar agora o parecer técnico para inserir nesse sistema e poder dar sequência na atualização de dados. O que impacta essas 2 instituições na questão desta desatualização? Verbas federais. Eles não podem estar recebendo verbas federais, porque não está atualizada. E uma das instituições, ela já tinha até protocolado na prefeitura no início do ano. Aonde eu quero chegar? Envolvendo a questão do SAMU e outros departamentos, a gente vê que a gestão pública ela está deixando de fazer o seu dever de casa. Nós estamos falando de uma atualização de 2015. Nós estamos em 2025. Desde 2015, essa instituição não pôde receber a verba federal. Julgar o passado é fácil, mas eu estou aqui para fiscalizar o presente, para fiscalizar a gestão atual. Então, eu quero deixar aqui claro a toda a parte técnica da prefeitura, ao senhor prefeito, que eu fui eleito para fazer a fiscalização. Isso eu vou fazer. Que é o meu dever. É o dever de todos nós. Está aqui. E quando tiver coisas erradas, eu vou passar aqui e vou apresentar. E vou buscar, tentar resolver. Da forma que eu fiz com essas notificações. Quando voltamos de Brasília, passei a questão, passei o contato da pessoa de Brasília para a gestão pública entrar em contato e resolver essa questão. Se passaram 4 meses, mas hoje foi resolvida. Eu sei que a questão social do nosso município, ela é muito carente, ela precisa de uma atenção imensa. A secretária Solange, da Assistência Social, do Desenvolvimento Social Municipal, ela está fazendo um bom trabalho. Mas precisa de coordenação de equipe. Porque desde 2015 não dá para aceitar, né, gente? Então eu peço aqui
para que a gestão pública ela passe também essa questão de cobrar dos secretariados, de cobrar dos técnicos, para que possa estar, diante de todos os efeitos, estar funcionando a engrenagem. Falando em funcionando a engrenagem, ontem o meu filho não passou bem, inclusive está em tratamento. Eu precisei do hospital municipal. Eu cheguei lá por volta das 10 horas, teve o atendimento, os 2 médicos estavam atendendo. Quero deixar aqui também meus parabéns aos médicos pela atenção. Eu vi que estava dando atenção a todos ali, a toda a equipe dos profissionais de saúde. Eu estava lá no momento que aconteceu a questão do tempo, né? A questão da ventania, a questão da chuva, da tempestade. E eu queria parabenizar todos os profissionais pela calma que eles tiveram no momento. Porque pessoas que estavam deitadas na cama não conseguiriam levantar para fechar as janelas. E o vento invadindo, a chuva entrando. E a calma deles mostrar que estava tudo sob controle, isso foi fundamental. Porque ninguém sabia o que estava acontecendo e o que poderia acontecer. Mas eles foram ali totalmente calmos, conseguiram resolver a questão ali. Embora tenha um imprevisto da questão do gerador, que o gerador não estava no automático, que é um erro de gestão, que é falta do dever de casa, é falta de fazer as coisas corretas, é falta de colocar alguém responsável pelo gerador. Se tivesse, não tinha ninguém na emergência, mas se tivesse alguém na emergência que realmente precisasse da energia, não ia ter. E quem seria o culpado? Pode falar, vereador. Realmente, isso aí não pode acontecer, Raul. E outra coisa, tem que ter uma pessoa responsável, pelo menos uma vez por semana, para ligar esse gerador aí, para estar sabendo se ele está em perfeitas condições de trabalho. Exatamente, vereador. Tem que ter uma pessoa responsável. Ela tem que ir lá fazer o teste toda semana. Ela tem que ter um laudo que está funcionando, que está tudo certo. A gente sabe... Pode falar, vereador. Uma parte, vereador. Ouvi atentamente, né? Muito prazeroso escutar, né, os vereadores trabalhando, os vereadores atentos em todos os setores. Isso é muito bom. Sobre aquela visita que a gente foi até Brasília, essa parte sobre a PAI e até mesmo o lar, deixar bem atento aqui a população, né, que está nos acompanhando, que isso é um ato, né, que pertencia à prefeitura, né? As duas instituições estão bem perfeitas, estão fazendo o dever de casa. Então, isso daí é uma fiscalização, que a gente foi lá, procurou verbas, né? E, de repente, não poderia, por causa dessa situação de cadastro, de alimentação do sistema. Então, isso daí tem que ver com bons olhos, né? Porque vários vereadores trabalhando em áreas, porque tem que ter o caminho, a gente tem que fazer o dever de casa, a prefeitura, agradecer à responsável que fez isso. Eu tenho certeza que foi com uma insistência do vereador, mas ela também estava ali de braços abertos, não levou com uma ofensa, né, o que a gente leva, porque tem setores que às vezes você leva alguma coisa, ele fecha as portas. Na verdade não, você tem que estar de braços abertos para acontecer. E aconteceu graças ao trabalho do vereador, de nós ter feito essa fiscalização, e quem ganha é a PAI e o Lar São Vicente e Conchas. Seria isso. Obrigado, vereador, pela participação. Exatamente, bem lembrado. Porque muitas vezes a gente vai alertar um secretário ou a gente vai mostrar um erro, o secretário, a primeira coisa, ele já fica assustado. Não precisa se assustar. Porque o que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Eu não vou estragar, eu não vou estorvar, não. Porque se eu estou falando que está errado, já é o suficiente. Eu não preciso estar lá para ajudar a fazer o errado. Então, eu sempre estarei para ajudar a administração. Eu sempre estarei para ajudar o secretariado, toda a equipe técnica da prefeitura, dentro das minhas possibilidades. E jamais eu entrei
Só para completar, presidente, jamais eu vou entrar em uma secretaria para atrapalhar ou para prejudicar o andamento. Seria isso. Muito obrigado. Ordem do dia, discussão e votação. Projeto de Lei Complementar número 16 de 2025 do Poder Executivo. Dispõe sobre autorização legislativa para prorrogação de contrato de trabalho por prazo determinado. Em discussão no segundo turno. Não, só para relembrar que é a questão dos monitores, dos que fazem o serviço também nas escolas e acompanham as crianças nos ônibus. Tá? Coloco em votação, é votação nominal em segundo turno. Como vota vereador Luiz? A favor. Vereador Miguel? A favor. Vereadora Michele? Eu sou contra. Vereador Raul? Favorável. Vereador Aloísio? A favor. Vereador Márcio? Favorável. Vereador Danilo? Contra. Eu voto favorável. Projeto de lei complementar número 16, 2025, aprovado por 6 votos a 2 em segundo turno. Passo a explicação pessoal dos senhores vereadores. Vereador Danilo Camargo de Oliveira. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas. Falar sobre a indicação que eu fiz sobre a volta do atendimento dos moradores do bairro Joanim Parzi e de uma parte da Vila Esporte ao posto de saúde, a UBS da Praça Tiradentes, pois tive muitos relatos de que antigamente era assim o atendimento e depois foi mudado para em gestões passadas, foi mudado para atendimento no posto do seminário que estava ali atrás do hospital, né, no famoso Dengário ali. E até então foi mudado lá para a Vila Seminário de volta. E há relato de muitos munícipes que ficou muito longe para eles, ficou muito fora de mão. Nem todos têm condução para ir até uma consulta médica ou até para fazer algum agendamento, algum acompanhamento, né? Então, por isso que eu fiz essa indicação, porque se está próximo ao posto da praça aqui, por que fazer eles atravessar a cidade? Tanto é também que para os agentes de saúde ficou muito longe para eles irem também. Então, isso eu acompanhei de perto, não cheguei nem falar com a chefe do posto, nada. E eu preferi fazer essa indicação numa boa, para ver se chega nesse censo, porque acaba acarretando mesmo essa dificuldade, né, de muitos munícipes. Às vezes tem pacientes de idade, né, então especiais. Então gostaria que os responsáveis chegassem num senso de resolver isso daí. E gostaria de falar também, como foi falado aqui hoje, sobre os tapas-buracos da cidade. Eu andei acompanhando de perto, está sendo feito um bom trabalho pelo secretário e sua equipe. E também queria agradecer a atenção também do secretário Oswaldo e sua equipe, que sempre dando atenção no trabalho que a gente pede. O secretário João Ambrosio também sempre nos atendendo. Queria agradecer eles pela atenção de sempre. Em nome deles, agradeço os demais secretários. Seria isso, uma boa noite a todos.
Vereador Aloísio Milanês, explicação pessoal. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas. Eu gostaria de falar, prefeito, o senhor tirou umas férias aí, acho que o senhor deve estar com a cabeça mais fresca agora. Então vamos fazer o seguinte, tem uma ponte que desde o começo do ano a gente pediu para arrumar essa ponte, até agora nada. Vai esperar chover para depois querer arrumar essa ponte, não vai adiantar. Então eu acho que está na hora de acordar e resolver esse problema. Que é lamentável, 8 meses, indo para 10 meses e nada de resolver uma ponte. Então eu não sei o que se cobram tanto, que uma coisa tão simples, esse prefeito está deixando a desejar. Nós estamos aqui para ajudar, prefeito. Nós estamos aqui também para cobrar. Eu acho que esse secretariado seus, não sei o que estão fazendo. Essa avenida em frente à rodoviária, infelizmente, acho que vai fazer aniversário, porque não é possível um negócio desse. E não tem ninguém que acompanhe. Não tem ninguém que acompanhe obra nenhuma. De tanto que não tem ninguém que acompanhe, que precisou refazer o serviço lá. Por quê? Se tivesse alguém acompanhando, não estaria refazendo o serviço lá. Então eu acho que está na hora de tirar o pé do chão e resolver esse problema aqui. Porque o vereador são chatos. Não, não são chatos. O vereador aqui está para cobrar, está para falar a verdade. Eu não estou aqui para esconder nada. E eu gostaria também, eu recebi uma denúncia, eu espero que seja mentira, que estava tendo maus trato na escola dessas crianças menorzinhas, como que se chama? Berçário. Eu espero que seja mentira. Eu gostaria de saber dos nobres colegas aqui, que eu não frequentei escola nenhuma, não sei, mas acho que todas têm câmara ou algumas faltam câmara, porque eu acho necessário a câmara em todas as escolas, por quê? Uma, segurança para o professor e para as crianças também, certo? Eu espero que seja mentira o que eu ouvi. E outra coisa, que eu recebi uma denúncia, que o senhor André, que era o chefe da ambulância, fazia um ótimo serviço. Eu não sei por que tiraram esse André de lá. Não dá para entender. Um cara que, para todo mundo que eu conversei, só falou bem dele. Eu gostaria de saber o porquê foi tirado de lá. Eu não sei quem está no lugar dele agora, mas está deixando muito a desejar. Está deixando a desejar porque eu tenho é minha amiga, a Vitória, é uma belezinha. Essa Vitória, ela precisa de ambulância, ela precisa de um tratamento especial, porque ela é uma pessoa especial. Ela precisa ir na escola e não está podendo vir na escola. Por quê? Porque ela está indo com mais pessoas junto lá para fazer a sua fisioterapia e está demorando muito para ela vir. Eu já falei com o Paulo, para uma criança especial, um tratamento especial. Eu só vou dar mais um tempinho, Paulo, senão a gente vai na promotoria e vamos exigir que essa pessoa, que essa menina, tenha um tratamento, não só ela, todas as crianças especiais, que tenham um tratamento diferenciado. É só isso que a gente pede para essas crianças, Paulo, mais nada. Será que dá para fazer isso? Eu já pedi uma vez, Paulo. A segunda, qualquer coisa eu andei conversando com os advogados aí, eles falaram, olha, estou à disposição, Gustavo. Se for precisar, a gente vai no promotor. Então, acho que, se for o caso, a gente vai ter que apelar. Então, Paulo, já que você tirou umas férias, agora está com a cabeça mais fresca, veja o que o senhor pode fazer. E eu não posso falar do atendimento no hospital lá, porque domingo, não sei se foi sábado ou domingo, que me ligaram que não tinha médico para atender. Meu Deus do céu. 2 médicos, não tinha nenhum para atender. O que está fazendo essa secretária? Está tomando as providências que é para tomar? E se tem só um médico, ou estão pagando 2? Mas por que só teve um? E não estava nem esse está aí, no momento não estava lá. Então,
Até ligaram para mim, eu falei, não posso subir aí porque eu tenho um compromisso aqui. Mas eu vou tomar a minha providência. É só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Vereador Luiz Antônio Alves. Boa noite a todos. Na minha explicação pessoal, essa semana nós tivemos um evento, né? Que, como se diz, que eu gosto muito de participar, que me fez bem, né? E que me faz 20 aqui em Conchas 25 anos e é uma coisa assim que hoje eu repensei sobre a questão da saúde mental, né? A gente vê tanta discussão, mentiras, fake, um defende o lado, outro fica aquelas brincadeiras de corda, né? Cada um puxa um lado. Então, assim, depende de cada um que a gente possa... Eu sempre bato isso, né? Que geralmente a gente dá aquele valor mesmo às pessoas que são caras. Eu falo caras, pessoas que são próximas nós, que são as pessoas que vai nos ajudar quando a gente precisa, né? Porque eu falo que a gente vê que não existe pessoas ruins e não existe pessoas só boas. Mas que a gente tome esse cuidado, primeiramente, de cuidar da gente. Porque do jeito que está indo, né, as coisas, parece que é uma disputa e quem acaba ficando doente é a gente mesmo. Porque é uma disputa tão grande de pessoas, de cargos, de poder, de coisas que a gente vai deixando a gente segundo plano. Então que a gente se cuide mais. E essa semana, graças a Deus, a gente teve alguns eventos, tanto que a gente precisou dos alguns secretários e foi muito bem atendido também. Então a gente agradece. Todo mundo sabe que é a função, nós estamos ganhando para isso, nós temos que fazer bem feito. Mas que a maioria também deles faça bem feito, né? Não por causa alguns estavam fazendo até mesmo pela questão política, de fazer algo a mais pensando daqui a um tempo. Isso não é muito viável. Eu acredito que até numa fala do vereador Raul um dia, ele falou que as coisas acontecem por si mesmo. E foi muito bom você ter falado, irmão. A gente não precisa forçar as coisas acontecem por si mesmo. Então, que Deus abençoe a todos e ótima noite. Vereadora Michele Jovelli Oliva, explicação pessoal. Nobres vereadores, muitas pessoas me questionam se eu sou contra a gestão Paulo Nunes. Eu gostaria de falar sobre isso aqui. Eu fiz campanha com o nosso prefeito. Eu falei com a boca cheia de sonhos em relação à campanha, o qual ele fazia parte, o qual ele foi o idealizador. Então, eu não sou contra a pessoa do Paulo Nunes. Eu não sou falsa, igual usam o termo, de que você andou com ele, agora deu a punhalada pelas costas. Pelo contrário, eu me vejo além da honestidade. Porque eu já havia dito para ele que se saísse do trilho, eu seria a primeira a apontar o erro. Então, eu não sou contra o Paulo Nunes, mas eu sou contra fazer um contrato falando que é para a higienização do hospital e não ser. Eu sou contra fazer um programa para atender os mais necessitados e não ser totalmente assim. Eu sou contra a gente apontar o desvio de função e o protecionismo continuar. Eu sou contra, enquanto a guarda municipal atendia às suas necessidades, eles prestavam. A partir do momento que deixaram claro que não é o senhor que tem que ser atendido e sim a população, daí o senhor quis acabar com a guarda. Então, não é contra Paulo Nunes, mas é contra as atitudes que não convêm com a melhoria da cidade.
Então, enquanto Deus permitir que eu esteja nessa cadeira, eu vou continuar com o meu mesmo posicionamento. E eu espero que melhorias aconteçam. Só isso. Nada mais. Muito obrigada. Boa noite a todos. Vereador Márcio Merlim, explicação pessoal. Senhor presidente, demais companheiros, boa noite. Hoje é o Gregório presente aqui, somente ele. Boa noite, Gregório. Primeiramente, eu queria falar sobre a Michele Rocha, nossa secretária do Meio Ambiente. Ela, parabenizar pelo belíssimo trabalho que ela está fazendo. E amanhã ela vai fazer uma reunião, um evento lá no bairro das Areias. Acho que vocês já tiveram o convite também. Eu gostaria que todos pudessem ir, que vão. Que eu estou achando que nem eu falei já, os bairros da zona rural, os produtores rurais estão meio esquecidos da sociedade. E a dificuldade é grande para quem mora no sítio. Não é porque eu moro lá no sítio, sou da zona rural, mas na campanha mesmo do Paulo Nunes, ele prometeu isso para a população da zona rural. Foi uma das teses que ele pôs no programa de gestão dele. E a Michele vai começar a abrir um projeto lá. Eu espero que a população também participe, porque vai ser muito bom, pelo menos começar, né? Um evento desse, que nem lá na Nazaré tem bastante demanda a respeito de água mesmo. A água é pela Casa de Lavoura que eles têm. Quem sabe você pode abrir um espaço para isso. E também eu queria agradecer ao Oswaldo por ele estar atendendo um pedido, eu como vereador aqui, mas a turma daqui da rua Claudino Silva, que é o Brunão ali, a respeito do córrego da Colasso ali. Essa demanda eu passei para ele pronto ficou na hora de limpar lá para nós. O Patrick tinha umas horas a máquina terceirizada lá do alemão, e ele veio e limpou, ficou muito bom o serviço. Queria agradecer ao Oswaldo sobre isso aí. E também, voltando a falar na zona rural, eu fiz um ofício lá para o nosso doutor médico Luiz Nedre, que agora está no Hospital da Coab 4, que ele possa assistir o bairro das Areias, ou do Retiro, também pelo menos uma vez por mês, devido que não tem ônibus, que não possa trazer os pessoal do sítio para vir no médico, fazer uma avaliação médica, que ele possa ir até essas pessoas. Tipo assim, ele ir lá no barracão do Retiro, uma vez por mês, e montar o seu consultório lá e atender as pessoas do bairro e das Areias também. E mesmo lá não tem nenhum agente que assiste essas população nossa lá. Tem que vir aqui. Então, eu fiz esse pedido para ele, ele vai conversar com o Paulo, se é possível atender com a secretária, ele vai atender nós. Eu queria agradecer e pedir essa atenção para ele. Seria isso de momento hoje. Vereador Miguel Elias Chaguri Júnior, para fazer uso da explicação pessoal. Senhor presidente, não deu tempo ali na tribuna. Vamos aqui na explicação pessoal, né? Pedir ao senhor presidente consulta aí se conseguir mais um tempinho na tribuna aí, a gente aumentar, porque essa Câmara é bem ativa, né? Então vamos lá. Sobre a indicação da lei que já existe em vigor, né? A lei 1316, de 8 de julho de 2014, de autoria do ex-vereador Miguel Elias Chaguri, dispõe sobre a colocação de placas, painéis e cavaletes em espaços públicos e dá outras providências, que seria aquela fiscalização dos cartazes que eu passei ali. O artigo 1. Fica proibida a colocação de placas, painéis, faixas, cavaletes ou qualquer tipo de publicidade em espaços, bens e logradouros públicos, com finalidade de propaganda política do município de Conchas. O infrator sujeito-se a multa a 500 UFIR por cada infração cometida. Esta lei entrará em vigor, foi dia 8 de julho de 2014,
Então, é referente à fiscalização das colocações das propagandas nos postes. Terminando esse assunto, trago boas notícias, né? Que a gente tem aqui a parceria de várias pessoas envolvidas numa captação aí de currículos, né? Para a grande empresa Caio de Botucatu. Ela já se tornou oficial esse pedido ao nosso município, né? Que se tornasse disponível um local, né? Para eles virem fazer essa captação de currículos, né? Agradeço ao prefeito que já se explanou, já se deixou público o local, que eles vão estar aqui na sexta-feira, das 14 horas às 19 horas, então sendo das 2 da tarde às 7 da noite. Então já deixar aqui um assunto a público, né? Quem quiser ir lá participar, tirar as dúvidas, né? Sobre essa esperada aí, que é uma empresa que vai captar mão de obra em Conchas, é uma empresa com uma grande referência, não desmerecendo as outras, né? Porque a gente já tem que, é louvável que outras empresas já vêm buscando mão de obra aqui, mas a Caio agora, oficialmente, eles fizeram esse pedido para a prefeitura, espero que tenha adesão, né, do nosso povo, se necessário, né? Ir lá observar, ver qual é a proposta que eles têm para o nosso município, né? Vamos sonhar baixo primeiro, começar isso aí, quem sabe num futuro venha se deslocar alguma coisa, uma grande, né, alguma parte, né, da empresa ou até outras empresas. Então, de momento, deixar público isso daí, vai se tornar público em rede social, até mesmo em carro de som. Então, na sexta-feira, eles estão vindo na cidade e a prefeitura já disponibilizou já um local. Isso é muito bom. Agradecer primeiramente, né, a gente falar o nome de todos os envolvidos, mas em especial tem que falar o nome do Daniel Braga, de Albuquerque Júnior. Ele é conhecido por nós de Conchas por Tubaína. Ele que deu esse passo, uma pessoa que está lá aqui de Conchas, acredita na mão de obra de Conchas, ele tem uma carreira lá dentro. Já faz um grande tempo que ele vem falando o nome da nossa cidade dentro da empresa. E eu acredito que é um começo. Vamos ver a adesão desses currículos, né? Então a gente tem que agradecer, né? E imensas outras pessoas também que comunicou com a empresa, tem várias outras pessoas, mas são muito grande a lista. Então deixar bem claro o nome do Daniel, que é uma pessoa que sempre levou lá esse nome de Conchas dentro da empresa. Vamos aguardar, esperamos que tenha uma adesão muito forte, né? Para a gente ter mais mão de obras, assim, no buscar, né, o dinheiro, né? A gente tem uma situação da cidade, às vezes, um pouco defasada de mão de obra, de valores, né? Então, acredito que uma empresa desse grande porte vai trazer uma estrutura, né, para a nossa esperada, amada Conchas aí. Convidar a todos também para a festa de Santa Terezinha, né, que vai acontecer no próximo final de semana. É um adendo ao João Ambrosio aí, a estrada lá, que eu já orientei, já falei que todos os finais de semana que obter, né, que tiver uma festa em bairros, que se atente à estrada, né, que isso é muito importante, já se torna uma classificação, né. Eu acredito que sei que tem estradas aí urgentes, mas é uma classificação, né, que cada final de semana que existe uma festa, pudesse adequar a estrada, né, deixasse bem certinha. Isso é um cronograma, né? Então, convidar o povo de Conchas aí a tão esperada também festa de Santa Terezinha. Uma boa noite. Minha explicação pessoal. Primeiramente, queria falar do sinal aqui da transmissão. O pessoal que está acompanhando pelo YouTube, o sinal está ruim. Devido às falhas aí da conexão, foi geral, né? Devido a ontem a falta de energia, não só em Conchas, mas na região. Infelizmente, em alguns locais ainda não voltou energia. Já também justificava, ontem não teve a sessão devido à falta de energia, que voltou por volta das 18 horas, horário da sessão, mas ninguém sabia se iria voltar, qual era a estabilidade do sinal. Por isso, achamos por bem adiar para o próximo dia útil, conforme prevê o regimento, né, na data de hoje. Eu queria parabenizar aqui o Chafi, que trabalhou semana passada, hein? De quarta-feira até domingo, até ontem, acho que é a hora da chuva,
incêndios e mais incêndios. Inclusive, na quinta-feira tivemos que suspender o funcionamento aqui da Câmara, que não tinha condições. Até ontem, antes da chuva, não tinha muitas condições de salubridade de estar aqui, mas na quinta-feira foi terrível. Muita fuligem, muita queimada. Incêndios criminosos provocados em vários locais da cidade. Infelizmente a gente não consegue, não tem câmeras na cidade para, inclusive em locais públicos, né, para ver quem foi o criminoso. Mas a população mesmo, de repente tiver alguma informação, passar, porque isso não pode acontecer. Enfim, fica aqui o parabéns ao Chafi e toda a equipe aí que o dia inteiro, desde quarta-feira, apagando fogo. Eu queria falar sobre o cartão alimentação dos funcionários da prefeitura, que já foi contatada a empresa segunda colocada da licitação. O contrato da empresa anterior da FaceCard era desde 2022, foi renovado pelos prefeitos anteriores. A empresa parece que abriu, não sei se foi recuperação judicial ou abriu falência. Não é só em Conchas que eles acabaram deixando de pagar. Então a prefeitura já fez os trâmites legais, chamou a segunda colocada na licitação. A segunda colocada demonstrou interesse, já fez o credenciamento em alguns mercados aqui de Conchas, não sei se já atendeu o requisito, mas o requisito mínimo de mercados, mas a informação que foi passada é que até o dia 30, no mais tardar dia 1º, todos os cartões dos servidores já estarão emitidos, entregues aos servidores e o crédito na conta para fazer a compra. Tive informação também que tem um mercado na cidade, não posso falar o nome aqui, mas que tem um mercado na cidade que ainda está recebendo. Então assim, a gente não sabe como vai ficar esse cartão anterior. Se a prefeitura tiver que ressarcir, vai ter um trâmite, vai ter uma demora, mas aquele que ainda não gastou, que tem um crédito, ainda tem um mercado na cidade que ainda está recebendo. Então, gastar porque a gente não sabe como vai ficar esse trâmite. Dizer também convidar a população amanhã, dia 24, às 19 horas, no Centro Educacional, vai ter uma palestra com o nosso querido Dr. Tadeu Luvisotto. Essa palestra promovida pela Secretaria de Educação vai ser referente à prevenção e informações de doenças cardiovasculares. Importantíssima ação aí da Secretaria de Saúde. Inclusive, parabenizar a Secretaria, que foi uma lei de minha autoria, criando a Semana de Informações e Prevenção e Informações de Doenças Cardiovasculares, que é na última semana, no mês de setembro, a Secretaria está atendendo essa demanda, como disse, é muito importante, prestar informações para a população sobre esses problemas cardiovasculares, que a gente, infelizmente, vê muitas vidas sendo perdidas por problemas cardíacos, e às vezes as pessoas nem sabem que estão apresentando sintomas. Tenho certeza que o Dr. Tadeu fará uma excelente palestra de prevenção amanhã. Já deixo aqui o parabéns e o agradecimento ao Dr. Tadeu desde já. Seria isso por hoje. Convido o vereador Raul Salles Rufino Júnior para explicação pessoal. Senhor presidente, vereadora Michele, nobres colegas, público que nos acompanha aqui no plenário e nas mídias sociais. Começar aqui a explicação pessoal com uma indicação verbal aqui e uma solicitação, né, ao secretário de Serviços Rurais, para ele dar uma atenção na ponte ali do bairro Daniel Leite, a estrada que vai ali para o bairro dos Polis. Na questão da chuva, ela foi danificada, então eu peço essa atenção ali nessa questão da ponte do bairro Daniel Leite. Para completar a questão do hospital, como eu falei na tribuna livre, estava ontem no hospital e o meu filho precisou do raio-x. Meu filho e mais algumas pessoas que estavam lá também. E o raio-x está danificado, o raio-x está sem funcionar. E aí vem novamente a questão do dever de casa. A questão de você estar atento à manutenção, de você estar atento aos bens públicos funcionando, ao serviço de qualidade, à população, às políticas públicas chegar às pessoas que precisam. E qual é a solução
que foi encontrada nessa questão do raio-x. Eles estão levando até Pereiras, o município de Pereiras, o qual quero agradecer aqui, os atendentes lá de Pereiras também, a técnica que fez o raio-x. Eles levam até Pereiras. Eu fui de carro próprio, meu filho estava podendo ir de carro próprio. Só que o que está acontecendo? A prefeitura, ela precisa levar as pessoas que necessitam. Ontem teve uma ocorrência, uma pessoa que acabou se envolvendo num acidente de trânsito, e ela teve que ir até Pereiras, fazer o raio-x, voltar para o médico poder saber o que aconteceu realmente. Sabemos que a prefeitura, através do portal da transparência, a prefeitura já adquiriu um raio-x, no valor de R$182 mil. E a nota foi paga no dia 17/7. E eu sei também, por questões de fiscalização, que para instalar esse raio-x novo, vai ter que fazer uma reforma no espaço do raio-x. Então eu quero chamar a atenção aqui do poder público, da senhora secretária, que sempre solicita quando preciso, do senhor prefeito, na questão do raio-x, do hospital municipal. Muito se fala que se vai fazer, mas não tem que vai fazer, tem que fazer. Tem que fazer agora. Não tem que esperar a pessoa vir de Bauru, pessoas de Brasília, pessoa de São Paulo, chamar a atenção que não está de acordo. Nós estamos aqui para trabalhar pelo povo. Estamos aqui para atender as políticas públicas das pessoas que precisam. Então eu peço que na hora que precisa de algum contrato emergencial, há um parecer, há uma solução. Então que se encontre a solução para fazer a reforma nesse espaço e se instale esse raio-x. E que outras situações, tanto da saúde como de outros departamentos, realmente funcione para o povo. Seria isso. Convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária que se realizará no dia 29 de setembro, segunda-feira que vem, às 17 horas, a pedido do Poder Executivo para a deliberação dos seguintes projetos. Projeto de Lei número 68 de 2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial junto ao orçamento programa vigente do município e da outras providências. E projeto de lei número 69 de 2025, que dispõe sobre a atualização das peças de planejamento do exercício de 2025, segundo o quadrimestre, de acordo com o comunicado do TCE-SP. Encerro a presente sessão, marcando a próxima para o dia 6 de outubro de 2025, às 18 horas. Uma boa noite a todos, que Deus nos acompanhe. Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras.